A aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sofreu uma queda de 11 pontos percentuais nos últimos 2 meses, passando de 35% para 24%, conforme dados da mais recente pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira. Esse é o pior resultado de avaliação positiva, ótimo bom, do petista em seus 3 mandatos presidenciais. A pesquisa também revelou um aumento na avaliação negativa do governo, que subiu de 34% para 41% no mesmo período. Já a porcentagem de pessoas que consideram o governo regular passou de 29%, em dezembro de 2024, para 32% na pesquisa mais recente. Os números detalhados da avaliação do governo, conforme Datafolha, são os seguintes: 41% consideram a gestão ruim ou péssima, eram 34% em dezembro de 2024. 32% consideram regular, eram 29% em dezembro de 2024, e 24% consideram ótimo ou bom, eram 35% em dezembro de 2024. A porcentagem de pessoas que não souberam opinar subiu de 1% para 2%. De acordo com o Instituto, essa é a pior avaliação de Lula em todos os seus mandatos. A queda na percepção positiva do governo foi particularmente notada entre os segmentos que tradicionalmente formam a base eleitoral do presidente, especialmente entre a população com renda de até 2 salários mínimos, que representa mais da metade da amostra da pesquisa. Essa mudança ocorre logo após a crise gerada pela proposta de taxação de transações superiores a R$ 5.000 via Pix, que foi revogada pela Receita Federal em resposta à forte repercussão negativa e à disseminação de desinformação nas redes sociais. Entre os mais pobres, a avaliação positiva do governo caiu significativamente, de 44% para 29%. No Nordeste, um reduto tradicional do petismo, o índice de aprovação caiu de 49% para 33%. Além disso, houve uma queda notável entre os eleitores que votaram em Lula no segundo turno das eleições de 2022. A aprovação positiva da gestão caiu de 66% para 46%, enquanto a avaliação negativa subiu de 7% para 13%. A maior mudança ocorreu na avaliação regular, que subiu de 27% para 40%. A pesquisa Datafolha, realizada nos dias 10 e 11 de fevereiro, ouviu presencialmente 2.007 eleitores de 16 anos ou mais, com margem de erro de 2 pontos percentuais. No mês anterior, uma pesquisa do Instituto Genial Quaes, feita entre 23 e 26 de janeiro, já havia mostrado uma queda na aprovação do governo Lula. A pesquisa revelou uma diminuição de 5 pontos percentuais na avaliação positiva, passando de 52% para 47%, com a aprovação ficando atrás da desaprovação, que alcançou 49%. A avaliação negativa subiu de 31% para 37%, enquanto a positiva variou de 33% para 31%. A margem de erro dessa pesquisa foi de 1 ponto percentual. No cenário histórico das avaliações, antes do atual momento, o pior índice de aprovação de Lula, em termos de ótimo e bom, havia sido registrado em outubro e dezembro de 2005, durante a crise do mensalão, no primeiro mandato, quando apenas 28% consideraram sua gestão positiva. Já o maior índice de avaliação negativa, com 34%, foi registrado em dezembro de 2024, segundo o Datafolha. Em comparação com Jair Bolsonaro, seu principal adversário nas eleições de 2022, o ex-presidente também viu uma alta avaliação negativa em sua gestão durante a crise da pandemia de Covid-19. Na mesma fase de seu mandato, ele tinha 40% de avaliação negativa, mas sua avaliação positiva era mais alta, com 31%. Além da queda na popularidade no Nordeste e entre as camadas de menor renda, o Datafolha também apontou uma erosão da percepção pública sobre o governo Lula em outros grupos tradicionalmente mais favoráveis ao petismo. Entre os eleitores com escolaridade até o ensino fundamental, a avaliação positiva caiu 15 pontos percentuais, de 53% para 38%. Apesar disso,
Lula ainda mantém uma avaliação positiva superior à negativa entre os menos escolarizados, com uma vantagem de 10 pontos. No Nordeste, ele também continua tendo mais avaliações positivas do que negativas, com uma vantagem de 3 pontos. Por outro lado, os grupos que apresentam a maior avaliação negativa do governo são os que pertencem às faixas de renda acima de 2 salários mínimos. Entre aqueles que ganham de 2 a 5 salários e de 5 a 10 salários, a avaliação negativa, ruim, péssima, supera em 33 pontos a avaliação positiva. No grupo com renda superior a 10 salários, a desvantagem é ainda maior, com 45 pontos de diferença. Esses números indicam um cenário de crescente desgaste para o governo, com uma percepção negativa mais forte, especialmente entre as camadas sociais que foram, até então, fiéis ao presidente. O impacto das crises políticas e econômicas no cenário atual parece estar influenciando diretamente a confiança da população no governo.